Eu gostaria de complementar o princípio de correspondência com algumas máximas de Mircea Eliade, um simbolista romeno, talvez o maior estudioso de símbolos que viveu no século passado, e no seu livro Imagens e Símbolos, ele traduz exatamente algumas das questões que nós abordamos anteriormente. Ele usa a palavra imagens maiúscula para se referir a símbolos. Então, diz Mircea, as imagens são por suas próprias estruturas multivalentes. Elas englobam todas as alusões ao concreto, mas a realidade que elas tentam expressar não se esgota por tais referências ao concreto. Aqui ele diz que os símbolos englobam todas as possibilidades no plano concreto, mas eles não se resumem a isso. E continua, traduzir uma imagem na sua terminologia concreta, reduzindo-a a um único dos seus planos referenciais, é pior que mutilá-la, é aniquilá-la, anulá-la como instrumento de conhecimento. Aqui ele diz que quando nós tentamos pegar um símbolo, e as imagens que nós vemos no mapa astrológico são símbolos, e tentamos traduzir numa terminologia concreta, quer dizer, tentamos projetar num plano concreto, num único plano de referencial, trata-se de mutilar aquele símbolo, porque ele se projeta em todos os planos. Trata-se de aniquilar aquele símbolo, anulá-lo como instrumento de conhecimento, porque essa realmente é a principal função da astrologia. É o autoconhecimento, é você trazer o significado para a sua vida, é saber o que significa, é trazer o conhecimento. Continuando, ele diz, é então a imagem em si, enquanto conjunto de significações, que é verdadeira, e não uma única de suas significações, ou um único dos seus inúmeros planos de referências. Ou seja, o símbolo em si, ele é que é a verdade, e não a projeção dele nos planos de referência. Então, quando nós olharmos o nosso mapa, aquele esquema que ali está, aquele esquema é que é a verdade, e não aquela coisa que ele produz no plano concreto, porque aquilo é a forma que nós damos para aquela imagem. E finalmente Mircea diz, não ignoramos que a psique, em certos casos, fixa uma imagem sobre um único plano de referência, o plano concreto, mas isso já é uma prova de desequilíbrio psíquico. Essa afirmação de Mircea Eliade é de extrema profundidade e relevância. Ele relaciona a fixação de uma imagem num único plano de referência a um desequilíbrio psíquico. E como se dá essa fixação? Em primeiro lugar, nós precisamos entender que o tempo todo nós estamos projetando os símbolos que formam o nosso mapa natal, na sua totalidade ou parte desses símbolos. Essa é a nossa imagem primordial, é a imagem que nós projetamos continuamente sobre diferentes planos de referência, sejam esses planos abstratos ou concretos. E quanto mais diferentes planos nós projetarmos esta imagem primordial, que é o nosso mapa, maior se torna o campo da nossa autoexpressão. Viver é se autoexpressar. Então a nossa expressão, para que ela seja livre, ela precisa migrar por diferentes planos para que possa aumentar esse campo de expressão. Mas nós sabemos que em certos casos, onde há um sentimento intenso de mágoa ou de raiva, de medo, de dor, é claro que aqui eu estou me referindo à dor psicológica. Em casos como esses, a mente fica presa num determinado plano, como se ela estivesse paralisada. E geralmente essa prisão se dá no próprio plano psíquico. A pessoa fica remoendo aquele sentimento como nada mais fosse importante no mundo, apenas o foco daquele sentimento. Esse é o caso em que o mestre se refere, onde a psique está congelada num único plano. A autoexpressão está congelada. Aquela nossa imagem primordial, o nosso mapa, com seu rico esquema simbólico, com infinitas possibilidades, fica congelado, fixado num determinado plano, geralmente é o plano psíquico,
A mente fica presa numa situação qualquer e é isso que está na origem dos acidentes, dos sintomas, das doenças, que são os sinais de que esse distúrbio alcançou um grau avançado e merece toda a nossa atenção. Transmutar significa mudar de plano, mas quando a nossa criatividade se encontra bloqueada pelo fato da psique estar congelada sobre um único plano, os sinais que antes poderiam ser sutis, eles agora começam a piscar, como se chamassem a nossa atenção para a necessidade de transmutar esse padrão. A astrologia, através do esquema simbólico do nosso mapa, ela pode nos orientar sobre as partes em nós que estão, de certa forma, congeladas num determinado padrão e nos causando problemas. É nesse mesmo padrão simbólico, a imagem do nosso mapa, que reside a possibilidade de transformação, de transmutação. Aqui nós podemos dizer que o semelhante cura o semelhante num outro plano. E é isso que é transmutação. Fazer a mesma coisa através do mesmo conjunto de símbolos num outro plano. Porque isso vai nos obrigar a ter consciência, não permitindo que uma determinada parte do nosso mapa natal fique congelada num único plano, nos imobilizando para a vida. A grande virtude da transmutação é que, ao levar aquele padrão simbólico para um outro plano, nós somos obrigados a tomar consciência dele. Antes, ele estava fixado num único plano e de uma forma inconsciente. Agora, nós estamos projetando esses mesmos símbolos num outro plano, e isso nos obriga à criatividade e à consciência, visto que agora nós estamos dirigindo um novo veículo e já não é mais possível dirigir de forma automática, porque nós temos que aprender como dirigir esse carro novo. Para dar um exemplo, eu vou falar do caso de uma cliente que uma vez me procurou com o seguinte problema. Ela tinha um sintoma que fazia com que a garganta dela ardesse muito. Ela já tinha ido a médicos e a outros especialistas, mas ainda não tinha tido uma solução para esse problema, que ora ia, ora voltava. E quando as crises aconteciam, ela relatava que parecia que a garganta dela estava pegando fogo. Observando o mapa dessa cliente, chama a atenção a conjunção Sol e Lua na cúspide da casa 3, no signo de Sagitário, trazendo uma forte presença na casa da comunicação relacionada aos dois luminares, o que mostra que revelar a sua verdade ao mundo, aos outros, trata-se de algo vital e também uma forte necessidade emocional. Então essa cliente tem verdades que precisam ser comunicadas. O signo de Sagitário faz com que muitas vezes essas verdades sejam verdades muito pessoais. Eventualmente pode tratar-se mesmo de preconceitos. Mas enfim, de qualquer forma, há uma forte necessidade de expressar a sua própria verdade ao mundo. Quando você percebe que o planeta dispositor, que é Júpiter, o regente de Sagitário, está na 8ª casa, uma casa normalmente oculta e muito complexa, muito profunda. É uma casa que se depara, por vezes, com a nossa própria sujeira, entre aspas, ou a sujeira do mundo. Nós já conseguimos perceber que revelar essas verdades não é algo tão simples assim. E aí nós percebemos que este Júpiter forma conjunção com Saturno. Ou seja, o próprio bloqueio, a própria limitação, a própria dificuldade, é como se houvesse um sensor que diz assim para o dispositor dos luminares: olha, é melhor você guardar isso para você, não fale isso, porque isso pode lhe trazer problemas, isso não é algo para ser revelado. Temos aí também o signo de Touro, na 8ª casa, nesses dois planetas, na conjunção Júpiter-Saturno, também revelando que podem haver valores envolvidos nesse processo conceitual, ou seja, nessa problemática
de revelar a verdade ao mundo, isso pode dizer respeito a valores da própria pessoa ou valores envolvidos com outras pessoas, já que se trata de casa 8. Esse bloqueio, representado por Júpiter-Saturno, provavelmente trazendo motivações inconscientes para que essas verdades não venham à luz, traz uma reação pela oposição a Marte e Vênus na primeira casa no signo de Escorpião. Praticamente na cúspide da segunda casa, Vênus, no plano do corpo humano, pode estar relacionado à garganta. E Marte, no plano das coisas, pode estar relacionado a fogo. Então, Vênus-Marte, a reação ao bloqueio de Saturno a Júpiter é Vênus-Marte, ou seja, garganta queimando. Agradar aos deuses, como faziam os antigos, e como se faz em qualquer processo ritualístico, trata-se de tentar transmutar o padrão apresentado de forma que nós possamos tomar consciência desse mecanismo. Eu falei para ela o seguinte: eventualmente podem surgir na sua mente um desejo muito forte de falar coisas para outras pessoas, talvez relacionadas a valores e coisas que você valoriza, mas pode ser que nem sempre seja fácil dizer essas coisas, porque você sente que vai estar cavando num poço de onde podem sair coisas muito estranhas e pode ser que você não consiga expressar certas coisas. O que eu te aconselho é o seguinte: toda vez que você se encontrar com dificuldade de expressar ou falar algo, pegue uma folha de papel transparente, papel celofane, um papel que você possa escrever em cima dele com uma caneta preta e escreva tudo o que você está querendo falar para outra pessoa, para as outras pessoas. Escreva claramente ali tudo, da maneira como você gostaria de falar, cara a cara. Depois, você pega uma folha de cartolina preta ou uma folha de papel preto e coloque por detrás dessa folha de papel transparente, onde você escreveu tudo o que queria falar, e vai perceber que você não vai conseguir mais ler aquilo que você escreveu, porque você escreveu em letra preta. Quando coloca um papel preto por detrás, você não consegue mais ler. E aí você queima essas folhas. Eu estava tentando reproduzir, de alguma forma, a experiência que ela tinha no mundo interior dela e que estava provocando um sintoma. Depois de algum tempo, ela me procurou dizendo que o sintoma tinha sumido, não estava mais voltando com a mesma frequência. O que eu tentei fazer, quando eu pedi para ela escrever com tinta preta em cima de uma folha transparente, eu pedi a ela simplesmente que ela colocasse uma ideia que ainda não estava sendo falada. Se ela falasse, a folha que ela colocaria por detrás seria branca e ela enxergaria as letras. Mas como ela não falava, ela teria que colocar uma folha negra por detrás e as letras sumiriam. E não esqueça que Saturno está relacionado à cor preta. De certa forma, era o bloqueio que fazia desaparecer aquela comunicação que não era expressa. Eu também pedi que, ao queimar, ela colocasse as cinzas no vaso sanitário e desse descarga. Tem aí algo ligado a Escorpião, enfim. Eu tentei reproduzir, num outro plano, a experiência que estava se passando no plano interior. Veja, o nome disso é mudar de plano. Tentar tirar do plano do corpo, do plano físico, um sintoma e reproduzir aquele sintoma no outro plano, que no caso aí foi o plano das coisas, papel, folha, etc. Plano das coisas do dia a dia. Eu costumava chamar esse tipo de prática de mudar o plano da manifestação de terapia vertical. Vertical porque a astrologia é um mecanismo vertical. Terapia não é bem o nome correto, talvez fosse transmutação. Mas terapia vertical é bem interessante e explica bem esse processo, que é um processo de mudança de plano. Portanto, os sinais, eles ocorrem fora de nós, eles ocorrem no nosso corpo. Muitas vezes, eles vão surgindo de uma forma bem leve, bem natural, como devaneios, sonhos, pequenas imagens do dia a dia, e aí vão se aprofundando num sintoma que ainda não assume a forma de doença, trata-se mais de um incômodo, e quando a situação chega a um ponto de bloquear a autoexpressão do indivíduo, aquilo que era um sintoma leve passa a se tornar realmente uma doença
e evoluindo muitas vezes para uma doença aguda ou crônica, enfim. É como se a lição a aprender fosse se tornando cada vez mais intensa de uma forma simbólica, e é muito difícil para quem está afastado desse tipo de interpretação compreender o que o mundo está pedindo de si para que se torne mais completo, mais inteiro. Então eu chamo isso de terapia vertical. Nem sempre você acerta a prática, mas às vezes, se você entende perfeitamente que sinal é aquele que está sendo transmitido, pode-se tentar uma forma de transmutar esse padrão para um outro plano. E é isso que a astrologia nos proporciona, a tomada de consciência das nossas partes que estão perdidas e a possibilidade de nós reintegrarmos isso no campo da nossa consciência. Quando você cria uma situação para tentar dar conta de uma outra que lhe incomoda, o nome disso é tomada de consciência. E isso é uma das principais funções da astrologia. Mircea sempre privilegia o símbolo em si e o conhecimento que esse símbolo traz sobre a nossa essência. E nós só podemos entrar dentro de um símbolo se nós permitirmos que ele seja abstrato, se nós olharmos o símbolo como um símbolo, o sinal como um sinal. E a única forma de nós entrarmos no mundo da astrologia e de projetarmos os princípios arquetípicos é através do pensamento abstrato. Tentar traduzir os símbolos nos planos concretos, tentar dar um significado concreto, faz parte do nosso trabalho como astrólogo. Mas isso reduz em muito a possibilidade do símbolo em si, enquanto entidade abstrata, de acrescentar conhecimento e sabedoria. O símbolo, ele traz uma infinidade de possibilidades contidas em si. E isso é que tem que ser entendido.